Hello, students. Good afternoon. How are you? I'm fine with me. Espero que com vocês esteja tudo bem. Bom, nessa semana, hoje, nós iniciamos as atividades do PET. O PET 1, que é o PET do primeiro bimestre. Esse ano, os PETs são bimestrais, ok? E na página 75 do PET, nós temos a parte de língua inglesa, onde inicia a semana 1. Inicia as semanas, ou melhor, as atividades de inglês. Então, vamos lá? Aprender um pouco mais e saber o que nós iremos estudar essa semana 1? Ok, aqui eu tenho a parte das atividades. E aí eu tenho, observa a imagem abaixo, de Margaret Duher, que ilustra uma importante meta para o desenvolvimento sustentável. E aí eu tenho aqui uma ilustração aonde vai falar sobre o Goal 10, que é o objetivo 10, que é Reduced Inequalities, que é a redução das desigualdades, desigualdades reduzidas. E aí tem algumas frases. The human rights of all people must be protected and respected. Então aí tem os direitos humanos de todas as pessoas devem ser protegidos e respeitados. E aí tem número 1. People live in poverty get support and access to economic growth. Então, as pessoas que vivem na pobreza têm que ter suporte para que elas consigam crescer economicamente. E aí tem, we must make sure. Então, nós devemos fazer mais. O que nós devemos fazer? School, escola, e work, trabalho. Então, para que essas pessoas da pobreza, que vivem na pobreza, elas consigam suporte, consigam crescer economicamente, nós precisamos ter mais school, escolas, e work, trabalho. Então, vocês vão analisar essa imagem, se vocês necessitarem também, vocês vão utilizar dicionário físico online para compreender mais sobre as palavras. E aí, seguindo, nós temos o seguinte. A fala da Terra nos conta que os direitos humanos precisam ser respeitados e preservados. Os direitos humanos, aí tem the human rights must be protected and respected. We must make sure. Então, aí tem uma frase em inglês e tem o termo em destaque, que antecipa ações sobre os direitos fundamentais enumerados no comic, que é no quadrinho, tem o mesmo sentido de. Vocês vão pesquisar essa expressão must make sure e vão descobrir um sentido, vão descobrir o sentido dessa frase e vão marcar qual está mais próximo do sentido que vocês descobriram. Então, must make sure tem o sentido de desafiar, sentido de garantir, sentido de respeitar ou sentido de surpreender. Marquem a melhor resposta. Seguindo aí, nós ainda temos falando um pouco mais sobre os direitos humanos. Então, no number 3, tem o seguinte. Disadvantaged and vulnerable people must be protected. Aí tem representation in public life. Então, pessoas em desvantagem e vulnerável devem ser protegidas. E aí tem as representações na vida pública. Então, aí, pelo desenho vocês conseguem ver. No number 4 tem people who leave one country to live in another benefit from laws protect them. E aí tem
uma placa escrito Welcome, you have right. Então, as pessoas que deixam seu país para viver em outro devem ter leis que protejam eles. E aí na placa tem bem-vindos, vocês têm direito. Então, analisando essas imagens, esses direitos humanos, nós vamos responder o número 2. No número 2 tem o seguinte: observe novamente as ilustrações e liste as palavras-chave na tabela abaixo. Escreva o sentido de cada uma, mean. Em inglês, sentido significa mean. E crie uma frase em inglês com as palavras que escolheu. Word in a sentence. Então, vocês vão pegar as palavras desse comic strip, desse quadrinho, e vão escrever, vão colocar o significado e depois vão escrever uma frase em inglês com ela. Aí tem um exemplo. Eles pegaram lá as palavras. Lembrando que as palavras-chave são aquelas que estão em destaque, ou seja, elas estão em vermelho. Então, a primeira palavra-chave em vermelho, que é o exemplo que nós temos aí, que está lá no início, no primeiro quadrinho, é Human Rights, que são direitos humanos. E aí, eles criaram uma frase com direitos humanos em inglês. Então, people must know human rights. As pessoas devem conhecer os direitos humanos. E aí, vocês vão pegar as outras palavras-chave, escrever na tabela, colocar o significado e criar uma frase com cada uma, ok? Depois, nós temos aí o número 3. Aí vai falar assim: na sua região, você observa se na comunidade os direitos humanos estão sendo garantidos? Então, direitos humanos são os direitos que cada ser humano tem. Direito a ter dignidade, a ter um trabalho, a ter um teto, a ter comida. São os direitos básicos que nós, seres humanos, temos, que são chamados de direitos humanos. Então, na sua comunidade, esses direitos estão sendo garantidos para todos? Você vai responder aí de acordo com sua realidade. Depois, a próxima pergunta: quais direitos estão sendo respeitados e por quais ainda precisam lutar? Então, quais direitos estão tendo aí no local onde você mora e quais você acha que ainda deveriam existir, que precisam ainda da luta? Direito ao quê? Você vai colocar aí. Depois você vai fazer uma entrevista, você vai entrevistar alguém da sua família, algum amigo ou vizinho, e vai perguntar para eles sobre os principais problemas enfrentados por eles em relação aos direitos humanos. Ou seja, quais direitos eles ainda não têm tido acesso. Eles não têm tido acesso ao quê? À educação, eles não têm tido acesso ao quê? Ao alimento, ao trabalho, a uma vida digna, a lazer, ao quê? Quais são os problemas que eles têm enfrentado? Aí vocês vão escrever nessa entrevista. Na entrevista, vocês vão colocar, vão colocar entrevista. Vai colocar aí, se vocês quiserem colocar o nome da pessoa que vocês entrevistaram, vocês vão colocar. Senão, vocês vão colocar aí qual foi o público que vocês entrevistaram. Uma pessoa da família? Vocês vão escrever uma pessoa da família. Se for um amigo, vai colocar um amigo ou um vizinho. E depois vai colocar o que ele respondeu para vocês. Depois, escreva uma palavra-chave em inglês que resuma cada problema enfrentado. Então, aí tem um exemplo. Tem a pergunta: What are the main problems you face daily? Quais são os principais problemas que você enfrenta? Essa pergunta aí vocês podem até colocar lá na entrevista
e fazer para ele, a pessoa entrevistada, trazer para ela, né, a pessoa entrevistada e colocar a resposta. Aí depois vocês vão fazer as palavras-chave. Palavras-chave é as que resumem aquilo que a pessoa falou. Aí vocês podem colocar aí uma, duas ou mais palavras-chave. Isso tem que ser feito em inglês, ok? Depois nós vamos responder o number 4. Observe as pessoas e o dia a dia na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro. Depois, crie uma história em quadrinhos ou um desenho que ilustre a situação na região onde você mora. Como é o local que você mora? O que tem de bom, o que falta? Tome como exemplo o quadrinho que nós estamos estudando essa semana. Tá? Vocês podem fazer um desenho parecido ou uma história mesmo em quadrinhos, um outro tipo de desenho que retrate, que fale sobre a situação atual onde você mora. Relaciona essa situação aos direitos humanos. Está faltando opções de lazer, está faltando proteção, está faltando alimento, trabalho, dignidade. Então, vocês vão relacionar a isso e criar a história em quadrinhos ou desenho. Lembre-se também de propor uma solução. Use your creativity. Use a sua criatividade. Diante do que você relatar, ou seja, em história em quadrinho, ou seja, em desenho, qual seria a solução para esse problema? O que você acha que deve ser feito para solucionar esse problema? Dúvidas? Estou à disposição. Eu vou colocar aqui mais um material para vocês saberem mais um pouco sobre os direitos humanos. E aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar, ok? Depois de terminar a atividade, vocês vão tirar foto e vão enviar para mim, tá? Dentro do prazo que eu colocar no grupo. Na próxima semana, na próxima aula, eu irei fazer a correção e colocar as próximas atividades, ok? Eu estou à disposição. Bye bye, see you later!